Muito boa tarde. Novamente, aqui quem fala com vocês é Sara Bellman. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos dar aí início ao nosso calendário econômico semanal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o que nós vamos ver essa semana, sobre como o mercado já abriu nesta segunda-feira. Todo mundo me escuta? Todo mundo vê, por gentileza? Só dá um sinalzinho aí para que eu possa saber se está tudo bem, se a gente pode seguir com o nosso webinário. Perfeito, vamos dar continuidade. Então, aqui, falar um pouquinho aí sobre o que nós vamos trabalhar essa semana, né? Uma semana que ainda vai ter a divulgação de resultado para quem trabalhando no mercado de ações. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui rapidinho para poder falar sobre para vocês um pouquinho. Então, amanhã, o webinário da Iberdrola, né? Aí nós vamos a uma empresa espanhola, né? Que ela atua aí no campo da distribuição de gás natural e também na geração e distribuição de energia elétrica, né? Então, uma empresa espanhola aí que a gente vai estar falando sobre o mercado europeu. Então, o nosso webinário ele vai ser dedicado a um horário um pouco mais especial, né, do que normalmente a gente vem fazendo, às 3 da tarde do Brasil. Ele vai ser às 2h30 da tarde aqui de Londres, um pouquinho perto do final da abertura do final do mercado aí, né? Às 4h30 daqui de Londres e às 11h30 da manhã aí no Brasil, tá? Então fiquem atentos aí, o gerente de conta de vocês vai estar passando o link para que vocês possam acessar aí essa sala de reunião amanhã, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a divulgação de resultados dessa empresa aí, que vai divulgar os seus resultados, na verdade, na quarta-feira, mas como é para mercado, a gente faz sempre um dia antes para passar as tendências para vocês. Nós vamos estar falando aí sobre a Iberdrola, né, essa empresa espanhola que atua aí na área de gás natural. Como sempre também na quarta-feira, vamos estar falando aí sobre estoques de petróleo bruto, um ativo bastante interessante que a gente tem olhado aí, porque ele está atingindo preços históricos, né? O petróleo ele está aí sendo tendenciado a chegar a $65, tá? Então isso aí é um ativo para a gente ficar bastante de olho, que ele provavelmente vai continuar subindo, e a tendência é que ele chegue a $65. Então, é um bom ativo para que a gente possa abrir os olhos aí para estar investindo nessa questão. Vamos falar também aí sobre a NVIDIA na quarta-feira, já no horário normal de divulgação de balanços, né, do nosso webinário. Vamos falar sobre o Booking, né, também a empresa Booking aí, bastante gente conhece, né, bastante famosa aí no mundo inteiro. Vamos falar sobre a Moderna, que é outra aí que a gente está bastante interessado nos resultados das divulgações, né? Porque ela fez a vacina, né? Está distribuindo a vacina. Então, o que a gente pode esperar sobre a divulgação de resultados em cima aí da Moderna? Na quarta-feira, então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. E também vou falar sobre a Norwegian Cruise, que é uma companhia norte-americana aí de transporte marítimo, né? Que ela tem uma sede em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Então, são 4 empresas aí que a gente vai abordar, 4 empresas que a gente tem bastante interesse aí nos resultados que vão ser divulgados. E também vamos trabalhar na quinta-feira com a divulgação de balanço da Beyond Meat. Para quem não conhece, a Beyond Meat, ela é uma empresa que fabrica, como eu posso falar para vocês, ela é uma produtora de substitutos de carne à base de vegetais aí. A sede dela fica em Los Angeles, né? Então ela faz carne de mentira, né? Ela não faz uma carne de verdade, ela faz carne à base de vegetais. E é uma empresa bastante interessante aí, que a gente pode estar atento aí na divulgação de balanços, né? Sobre essa empresa. E também, na quinta-feira, vamos falar sobre a Amadeus,
A Amadeus é uma empresa aí de TI, tá? Então, para quem não conhece ela, é uma empresa bastante também que está situada na Bolsa Europeia. Então, por isso também esse webinário. A Beyond Meat é uma empresa americana e a Amadeus é uma empresa europeia. Então, para a gente não fazer aí 2 seminários e tomar um pouquinho mais do tempo de vocês em questão de 2 seminários para falar de apenas uma empresa, nós resolvemos fazer um seminário só, falando dessas 2 empresas, com esse horário um pouquinho mais especial aí, logicamente, devido a Amadeus, que é uma empresa europeia, que divulga os seus resultados aftermarket, então já no mesmo dia 25, a gente precisa fazer isso antes de fechar o mercado europeu, para que a gente possa abrir as operações e aí desencadear os resultados que a gente tem planejado. Essa vai ser a nossa semana, esse vai ser o nosso calendário, isso que nós vamos ver. E vou falar um pouquinho para vocês aí como é que está a questão do mercado hoje, né? Como é que ele abriu. Então, vocês devem ter visto aí que o Bitcoin ele perdeu uma altitude aí rapidamente, né? Nessa segunda-feira aí, caindo mais de 15% aí para menos de 50 mil dólares antes de se recuperar um pouco. O movimento de queda dos preços ele veio depois que o Bitcoin atingiu aí novos recordes acima de 58.300 dólares nesse final de semana. A queda ela pareceu acelerar quando a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, falando aí em um evento no The New York Times, né, descreveu que o Bitcoin como um ativo altamente especulativo, que é extremamente ineficiente para as transações. E Yellen também chamou a quantidade de energia consumida no processamento dessas transações de impressionante. Então aí o mercado acompanhou a queda do Bitcoin. O Ethereum aí caiu também 10% nas últimas 24 horas, sendo negociado aí a 1.770 dólares, né? Depois de cair também para 1.546, de acordo aí com o índice de preços. E o que mais eu posso falar para vocês a respeito do Bitcoin? A previsão, né, é que o Bitcoin ele precisava ter essa queda acentuada aí que ele teve, de chegar aí a níveis abaixo de 50 mil dólares, para que ele pudesse aí alcançar novos voos, né? Alcançar aí novos resultados, novas marcas, bater novos recordes, né? Então isso daí já era uma queda que era esperada. O que a gente ainda fala muito e eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor, para não dar retorno aqui para nós. O que a gente fala muito ainda a questão é referente ao quanto essa queda ainda pode acontecer, né? É um mercado aí que está todo mundo falando dentro dos analistas que a gente tem conversado e que a gente tem visto reportagens a respeito. Tá todo mundo ainda muito atento a essa questão do quanto esse Bitcoin ainda pode cair para que ele alcance novos voos, né? Para quem conseguiu pegar essa queda aí, foi uma grande sacada, né? Conseguiu fazer um grande resultado, um resultado bastante impressionante. Mais uma coisa para falar sobre vocês em questão de moeda, tá? O dólar ele está se posicionando bastante forte nesta semana, ele iniciou bastante forte. Então, o que a gente tem em contrapartida, em tendência disso, é que quando você tem uma moeda forte no país, todos os índices, a bolsa daquele país cai. Então, a gente pode ver aí todos os índices americanos em queda, né? Dow Jones, Nasdaq, a SPX 500. Com o dólar se materializando forte, a gente vê aí esses índices caindo. Então, é bom a gente ficar bastante atento aí nessa questão para que a gente possa fazer ganhos em todos esses tempos, né? Em tempos de quedas e em tempos de alta. O ouro, ele ainda também está sendo bastante comprado, apesar dele estar muito abaixo do preço que ele já foi comercializado, né? A tendência aí é que ele volte a subir. A gente está esperando aí um teto que ele possa descer até 1.726 dólares a onça.
para que ele volte a subir, seria o máximo dele, né? Seria aí o suporte para que ele alcançasse, para que ele possa voltar a subir novamente. Muitos têm, muitos investidores têm apostado, né, na alta desse ativo e têm efetuado compra. Então, é algo bastante interessante para que a gente abra os olhos e fique atento aí nessa questão, só cuidando esses valores, que a gente analisando aqui vê que o ouro ele pode chegar a 1.726 ainda numa queda. Então é muito importante para que quem vai investir no ouro tenha noção aí, tenha consciência, fale com o seu gerente para ver se você tem suporte na conta para isso, se a sua conta ela consegue segurar uma operação, até que ponto ela segura, dependendo da queda que o ouro ainda pode levar a ter antes de você chegar dentro do teu resultado esperado. Para quem está trabalhando com ações, fora essas que a gente vai divulgar essa semana, nós temos aí uma empresa, né, que é a PayPal. Ela está indo aí numa queda bastante grande. Quem quiser entrar com uma venda nela, a previsão é que ela chegue até $270. Então, uma boa operação para operar em questão de ações é vender, desculpa, as ações da PayPal. Entrar com uma venda em PayPal, com um nível aí que ela tem pretensões até $270 de queda. Sobre a questão de mercado de ações, né? Vocês devem ter visto aí que a maioria das ações abriram em queda nessa segunda-feira aí, enquanto os preços das commodities, né, se recuperaram aí com os aumentos dos rendimentos do Tesouro e as expectativas de inflação mais alta aí sobre o preço das ações. Então, justamente como eu estava falando, a bolsa, a SPX 500 caiu aí a cerca de 0,8%, né, logo após o sino de abertura. E o índice estava aí a caminho de aumentar as perdas da semana passada. A Dow Jones caiu aí mais de 150 pontos, ou 0,6%, e o Nasdaq teve um desempenho bastante inferior aí, caindo 1,3% no início do pregão, à medida que as ações de tecnologia estavam sob mais pressão, né? Alguém tem alguma dúvida antes que a gente possa finalizar o nosso webinário aqui? Vou deixar esse tempinho aberto para vocês. Ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou finalizar o nosso webinário aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Convido vocês novamente a participar aí dos nossos webinários durante esta semana. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato com o gerente de conta de vocês. E vamos a isso, pessoal. Bons resultados, uma linda semana para todos vocês. E nos encontramos amanhã no webinário da Iberdrola. Um abraço.